Oi, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? Nós estamos no estudo de número 12, o Santuário de Deus. E antes de iniciar esse estudo, vamos fazer uma oração? Oremos, Senhor Deus e Pai que habita nos céus. Obrigada, Senhor, por mais um estudo que vamos fazer aqui. Que o Senhor se faça presente no meio de nós, que o seu Espírito venha iluminar nossa mente para que possamos compreender mais uma vez a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados e permaneça conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Que pedido especial Deus fez para Moisés? Está lá em Êxodo 25, versículos 8 e 40. Que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E agora o versículo 40, que diz assim: Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus disse para Moisés para fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Deus desde sempre quis habitar no meio do seu povo. Lá em Gênesis, no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele queria habitar com eles, ele habitava com eles, ele vinha visitar eles. Só que as pessoas, eles perderam esse contato com Deus por causa do pecado. O pecado separou eles de Deus. Então eles não podiam mais ver Deus face a face. Mas Deus continua querendo habitar no nosso meio. No Éden, quando eles pecaram, né, logo após a queda, Deus instituiu o sistema de sacrifícios. O que significava esses sacrifícios? Que alguém tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Se comer do fruto, certamente morrerão. E eles estavam condenados à morte, mas perdão de pecados exigia sangue, exigia morte. Então, os sacrifícios simbolizavam Jesus que viria morrer por nós, morrer por eles, para que todos nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, né? E aí Deus mostrou para Moisés um santuário que ele queria que fizesse para que ele pudesse habitar no meio daquele povo. Em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, versículos 38 a 42. Que diz assim: Isso é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Então, o que consistia o sacrifício diário? Todos os dias, 2 cordeiros deveriam ser sacrificados, um pela manhã e um pelo pôr do sol. E isso simbolizava Jesus que viria morrer por nós, derramar o seu sangue para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, né? Então, esses sacrifícios que eram oferecidos, eles simbolizavam Jesus que viria morrer por nós para nos dar salvação. Então, as pessoas todos os dias tinham a oportunidade de simbolicamente ter seus pecados perdoados através desses sacrifícios oferecidos ali. E esses pecados ficavam simbolicamente ali no santuário até o dia da expiação, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Levítico 23, versículo 27 e 31. Que diz assim: Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que desse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, o dia da expiação era o dia que as pessoas tinham que estar com a alma afligida, elas tinham que estar lembrando que elas eram pecadoras, que o salário do pecado é a morte, que elas tinham que estar arrependidas verdadeiramente dos seus pecados, para que elas pudessem ser libertas desses pecados. Porque todos aqueles sacrifícios do ano todo simbolizavam o sacrifício de Jesus. Só que tinha um dia da expiação, que esses pecados do ano todo que ficavam ali acumulados no santuário, o santuário era purificado e esses pecados simbolicamente eram retirados dali. Então as pessoas deveriam estar numa postura de humildade, de confissão, lembrando o que elas cometeram durante o ano de errado, se tinha alguma coisa que não foi confessada a Deus, para que elas pudessem confessar esses pecados, e o santuário fosse purificado e elas fossem purificadas desses pecados, né?
Então nós também devemos estar afligindo a nossa alma a cada dia, lembrando que nossos pecados, nossas atitudes estão passando diante do juiz de todo o universo, que é Deus. A gente deveria estar nessa mesma posição de humilhação, de confissão, cada dia, a cada momento, estar confessando a Deus nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mesmo que não exista mais esse símbolo, né? Porque isso aqui tudo era símbolo, mas Jesus veio cumprir com tudo isso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e através dele nós temos a oportunidade de ter salvação, temos a oportunidade de nos arrepender e de ter nossos pecados perdoados. Em que consistia a purificação do santuário? Está lá em Levítico 16. O capítulo é grande demais, só que não é tão grande assim, mas se eu for ler todo ele aqui, vai acabar tomando muito tempo. Então eu vou fazer um resumo e depois vocês podem ler lá em Levítico, capítulo 16. Então, o que acontecia no dia da expiação? Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias, aquele sacrifício que era feito pela manhã ali e ao pôr do sol, para a remissão dos pecados. E aí o sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e pela família. Então ele oferecia sacrifício por ele e por sua família também. Lançava sorte sobre dois bodes eram escolhidos, e um seria dedicado para Deus e outro para Azazel, né? E aí um sacrifício era oferecido a Deus, um bode, e o seu sangue era aspergido no lugar santíssimo do santuário, que é um dos compartimentos do santuário, e o outro bode, que era para Azazel, os pecados que simbolicamente estavam todos ali no santuário, eram confessados sobre ele, eram transferidos para ele, e ele era levado para o deserto para morrer lá. Ele era separado de lá para fazer a purificação. Então, assim consistia a purificação do santuário. Aqueles pecados que foram transferidos para o santuário durante o ano todo através daqueles sacrifícios, eles eram transferidos para um bode e mandados para o deserto. O santuário ele era o centro do culto dos israelitas. E ali, através daquele santuário, estava simbolizando o plano da redenção, o plano da salvação, né? Que apontava para Jesus, que viria ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está funcionando atualmente? Mateus 27, 50 e 51. Como tudo era símbolo, teria que haver o sacrifício verdadeiro, né? Porque eles estavam apontando para algo. Mateus 27, 51, que diz assim, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o sacrifício foi consumado. Aqueles símbolos que apontavam para Jesus não precisavam mais ocorrer. Então, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santo que era oferecido os sacrifícios diários, e o lugar santíssimo que só atravessava para ele, para aquele compartimento no dia da expiação, não precisava mais haver essa separação, porque Jesus cumpriu com o sacrifício que deveria haver. Jesus cumpriu aquele propósito que o sacrifício, que o santuário simbolizava, né? Não precisava mais desses sacrifícios diários e nem daquele sacrifício anual. O próximo versículo está em Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se sentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui fala que nós possuímos um sumo sacerdote que se sentou à destra do trono da majestade dos céus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote do passado que ele fazia a mediação entre Deus e os homens, ele era pecador, ele precisava oferecer sacrifício para os seus pecados e para os pecados das pessoas. Só que Jesus não, Jesus é santo, perfeito, sem mácula, sem pecado nenhum. Jesus, ele veio, morreu por nós, morreu para que a gente tivesse vida. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote e ele está no céu. Ele não precisou oferecer sacrifício para ele porque ele não é pecador. Então ele se ofereceu por nós. Jesus é o sacrifício e Jesus é o sumo sacerdote. E hoje ele está no céu intercedendo por nós. E lá quando Deus disse para Moisés para fazer um santuário, ele falou assim: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Então, se aquele ali se ele viu um modelo, significa que em algum lugar está esse modelo. E se Jesus é o sumo sacerdote no céu, então significa que o santuário, o verdadeiro santuário, está no céu. Quais evidências bíblicas de um santuário no céu? Êxodo 25, 40, que foi o que eu disse.
Vê, pois, tudo o que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, se tem um modelo, se foi mostrado um modelo, significa que em algum lugar tem esse modelo. E quem mostrou para Moisés? Deus. Significa que o modelo está no céu. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui fala que abriu o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Então, no céu existe um santuário. Então, o daqui era símbolo de uma coisa que está lá no céu, de algo que existe no céu, né? Então, Jesus, ele veio aqui, morreu por nós, ele se ofereceu como sacrifício. Então, aqueles do passado simbolizavam Jesus que viria. E Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Assim como o sumo sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus, fazia aqueles sacrifícios ali, Jesus está intercedendo por nós. Claro que ele não precisa fazer sacrifícios diários, porque ele fez um único sacrifício que vale para todos sempre, né? Então, Jesus está lá no céu. E assim como havia o dia da expiação, Jesus está sempre fazendo expiação pelos nossos pecados. Sempre que a gente se arrepende e vai até Ele, Ele se apresenta diante de Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que morreu para nos salvar, para nos redimir. E a gente tem nossos pecados apagados, nós temos nossos pecados lançados nas profundezas do mar. Se a gente ir arrependido a Deus, se a gente pedir perdão, se a gente pedir o auxílio dele, ele lança nossos pecados onde ninguém é capaz de achar. Porque Deus não é aquele que perdoa como nós seres humanos, que falamos que perdoamos, mas na primeira oportunidade estamos jogando na cara da pessoa o erro dela. Não. Deus perdoa e apaga, deleta. O nosso passado não importa. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, nós precisamos ter a certeza de que Deus nos perdoou. Então Deus perdoa, apaga, esquece. Olha só que coisa maravilhosa. Então, hoje nós aprendemos sobre o santuário. Então, o santuário foi feito segundo o modelo que Deus mostrou. Esse modelo está no céu. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. E no dia da expiação, que era uma vez por ano, havia a purificação do santuário. Aqueles pecados que simbolicamente ficavam acumulados ali no santuário, eles eram apagados, eles eram mandados para o deserto através do bode. E aí esse santuário era purificado. E hoje não precisa mais haver esses símbolos, esses sacrifícios. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como sacrifício por nós. Ele faz expiação pelos nossos pecados. Ele está no céu intercedendo por nós e nos purificando dos pecados. E quando nós vamos a Deus arrependidos, pedindo perdão, Jesus, ele intercede por nós. Jesus é capaz de nos perdoar, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito. Nenhum de nós poderia pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele veio e morreu por nós para que a gente não precisasse pagar por nossos pecados. Nós temos um Deus maravilhoso que se ofereceu por nós para que a gente tivesse vida. E muitas vezes nós não sabemos agradecer a isso. Que a gente possa cada dia estar buscando ser grato a Deus pelo sacrifício que ele fez por nós, por todo esse plano da redenção, da salvação. Não vamos entender ele completamente aqui na terra, mas quando nós chegarmos no céu, nós podemos perguntar para Deus e nós vamos passar a eternidade descobrindo os mistérios de Deus, e a eternidade será pouca para a gente ver a grandeza do amor de Deus e do plano perfeito que ele fez para nos salvar, não é? Vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, obrigada, Senhor, por ter mandado seu Filho para morrer por nós na cruz. Obrigada pelo plano da salvação e da redenção. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por ter mandado aqueles símbolos que simbolizavam Jesus, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de salvação, de ser redimidos dos pecados. Obrigada por nos amar tanto, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Obrigada por ter um Senhor no céu que está intercedendo por nós, mesmo nós não merecendo, mas é através dos méritos dele. Obrigada pelas bênçãos, abençoe cada pessoa aqui e perdoe os nossos pecados. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus nesse estudo. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo.